Olá, vamos refletir sobre três fatores extremamente prejudiciais na vida humana e, sem dúvida, os três que mais levam as pessoas aos problemas de ordem comportamental, mais a ansiedade, a angústia e tudo isso que hoje está prevalecendo como um dos fatores de maior distanciamento das pessoas, o isolamento das pessoas, depressão, transtorno de ansiedade, angústia e todos os seus derivativos. O primeiro deles é a culpa. Então as pessoas quando vivem presos à culpa. A culpa de não ter feito assim, a culpa de ter feito assim. Quando nós estamos presos à culpa, nós normalmente estamos vivendo o passado. Quando estamos tão arrebatados, né, pelo sentimento de culpa, nós estamos presos a antes do ocorrido. E quando estamos no passado, nós não percebemos o presente e, portanto, não vamos resolver os efeitos daquilo que aconteceu que gerou a culpa. Então, se aconteceu algo e você não pensou antes de tomar uma atitude, de falar ou agir, agora você tem que corrigir digamos, os males que causou em decorrência dessa ação intempestiva, essa ação sem pensar, e daí para frente vida nova, vida que segue. Porque ficar preso lá no se eu tivesse feito assim, se eu tivesse, não vai resolver. O correto causou algum tipo de dano, é possível de reparar os danos, então procure a pessoa e repare os danos. Tem que pedir desculpas? Vai lá e peça desculpa. Tem que pedir perdão? Vá lá e peça perdão. Não fique preso no si. Vá e resolva. Se não tem nada para resolver, comece a racionalizar sobre isso e vivenciar e viver o presente para não repetir novamente algo tão parecido, comportamentos e atitudes como a que gerou a culpa. E os pais hoje vivem presos à culpa, porque têm que trabalhar, porque precisam ganhar para poder sustentar a própria família, e isso vivem transferindo essa culpa para os filhos das formas mais variadas, com presente, com liberdade absoluta em algumas coisas que não deviam, e até a falta de disciplina. A outra prisão chama inferioridade. Nós vivemos no processo de comparação, o outro é sempre a nossa referência. E nós vivemos num mundo onde a materialidade é muito excitante e ela contagia as pessoas, ficamos contagiados e seduzidos por tudo aquilo que o outro tem, e aí nós queremos ter. A inferioridade é um fator, um sentimento comum ao ser humano, porque sempre vem essa comparação. E a primeira coisa que precisamos fazer frente à inferioridade é: quantas pessoas tem igual a mim no mundo? Ninguém, né? Ninguém é igual a você. Então, para que se comparar com o outro se não tem ninguém igual a você? Você precisa se comparar com você mesmo. Quais são as coisas boas, quais são as coisas que você precisa melhorar, mas comparar com o outro é aprofundar o sentimento de inferioridade. Normalmente, o sentimento de inferioridade ele está presente quando as pessoas compram um carro ou uma roupa e aquilo era desejado por muito tempo. Logo em seguida ela vê alguém conhecido dela que tem uma roupa ou um carro melhor do que o dela. Aí aquilo já bate profundamente. Aquilo que era maravilhoso agora já não é tanto. Então isso é o sentimento de inferioridade. Ele está na comparação do externo e eu não me percebi internamente para poder corrigir. Um outro, que é outra prisão também, que é o sentimento de rejeição. O ser humano se sente rejeitado a partir do momento que sai do próprio útero da mãe, porque o útero é o ambiente mais seguro e mais agradável que nós já tivemos na vida material. Não tem outro ambiente. E aí, quando saímos de lá, já nos sentimos, então,
excluídos, né, para o mundo. Nós viemos para poder crescer, desenvolver, mas não temos essa noção, ou a maioria das pessoas não tem essa noção. E aí o sentimento de rejeição ele fica bem patente. E quando nasce os irmãos, esse sentimento ele vai aprofundando. E como os problemas da infância eles são atemporais e eles ficam marcados na nossa vida, nós, às vezes, durante toda a nossa vida adulta, estamos tentando reparar ou recompensar alguma coisa que perdemos lá na infância. Mas, na verdade, não perdemos nada. Nós tivemos um processo de fechamento de ciclos. Vão fechando ciclos, mas isso fica marcado como perda e algumas pessoas não conseguem superar durante toda a vida. E daí vem as questões mais presentes hoje, né? Que os distanciamentos, as depressões, as crises de ansiedade. Numa crise de ansiedade, numa depressão, os três estão juntos. A culpa, a inferioridade e a rejeição. Na verdade, eles andam sempre juntos. Não há um culpado sem inferioridade, sem rejeição. Não há um consentimento de rejeição sem inferioridade, sem culpa. A gente vê muito isso na rejeição, para ficar bem claro. As pessoas estão num relacionamento ou num emprego. Aí ela fala, eu não quero mais esse emprego, essa empresa é muito ruim, não sei mais o quê. Aí quando ele chega no outro dia da empresa, ele foi dispensado. Aí ele entra em depressão, entra em crise. Alguns efetivamente entram em depressão, outros entram em crise por um bom tempo. A mesma coisa são os relacionamentos. A pessoa já largou o outro, separou muitas vezes, não quer mais, maltrata, mas aí de repente a outra pessoa acorda, faz um rompimento no relacionamento e a outra entra em desespero. Ela se isola, tem pequenos surtos e às vezes não consegue mais viver. Isso é rejeição, isso não é o amor. O amor é liberdade total e no amor não tem esses cortes bruscos que a gente tem. Então pense sempre sobre esses três e veja qual deles está atrapalhando sua vida e lembre que os três andam juntos. Cuide de um e elimine os outros juntos. Vamos pensar nisso porque é vida que segue.